Meus queridos irmãos, celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum. E no Evangelho que acabamos de ouvir, um trecho do Evangelho de Marcos, Jesus nos ensina através de duas parábolas muito conhecidas, a parábola da semente lançada à terra, a parábola do grão de mostarda. Jesus nos ensina como funciona o reino de Deus, como funciona a palavra de Deus, as coisas de Deus, como é que Deus age em nossa vida, em nossa história. Através dessas duas parábolas, nós podemos entender justamente isso. Como é que Deus age, como o reino de Deus funciona, como funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus funcionam como a semente jogada na terra, como o grão de mostarda. No primeiro momento, parece insignificante. No primeiro momento, parece não surtir o efeito desejado. No primeiro momento, parece não alcançar o que se espera. Mas com o tempo, enquanto nós esperamos em Deus, enquanto nós, portanto, dormimos e acordamos, quando nós nos entregamos, quando nós confiamos, quando nós nos despojamos, quando temos fé, verdadeira fé, então a semente já cresceu e já se tornou uma grande hortaliça, onde os pássaros do céu podem fazer os seus ninhos, podem abrigar-se em sua sombra. Então, se por um lado o reino de Deus cresce como uma semente lançada à terra, ou seja, tem o seu tempo, tem a sua dinâmica própria, e a dinâmica é demorada, nós precisamos, por outro lado, ter paciência e perseverança. Sem paciência e perseverança, nós desistimos, nós não aguentamos a espera. A espera é longa, mas o resultado vem com o tempo, no tempo de Deus. E este é um ensinamento muito precioso para nós que vivemos um tempo do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para já. E quando eu digo nós, é nós, estou me incluindo nisso. Não só nas coisas de Deus, mas nas coisas da vida. Nós somos assim, nós compramos uma coisa no Mercado Livre, de manhã e à noite já olhamos lá no aplicativo para ver se ele já chegou, né? Para ver se está perto, para ver se está ali em Goiânia, né? Da distribuidora de Goiânia. Não é assim que funciona? A gente coloca uma coisa no correio e fica toda hora lá vendo no aplicativo do correio, no site, para ver se a coisa chegou. Nós queremos tudo para ontem. E quando nós começamos a rezar, pedir uma graça, pedir uma bênção de Deus, um milagre, nós também queremos para ontem. Nós não temos paciência. E Jesus nos ensina hoje, é preciso ter paciência. É preciso esperar. A semente tem o poder de se tornar algo grande, mas é preciso esperar. Lançar a semente na terra e esperar. Dormir e acordar. E quando, ou seja, rezar, vigiar, orar, esperar, confiar em Deus. E quando nós menos esperarmos, as coisas terão chegado naquele fim que nós almejamos. As coisas terão surtido o efeito segundo o tempo de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso que eu acabei de dizer parece algo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Não só porque somos imediatistas, mas porque nós não temos fé suficiente. Nós temos pouca fé. Em outras palavras, essas parábolas nos ensinam que nós precisamos crescer de fé em fé, de domingo a domingo, de oração em oração, de espera em espera, de perdão em perdão. É assim que o reino de Deus se estabelece. Não é só uma vez que nós deveremos perdoar, não é só uma vez que nós deveremos ter fé. Não basta pedir apenas uma vez, não basta ir à missa apenas uma vez. As coisas de Deus demoram.
as coisas de Deus têm um tempo próprio, e não é, muitas vezes, infelizmente, fatalmente, não é o nosso tempo. E eu digo fatalmente, não porque a culpa está em Deus, mas porque está em nós. Somos nós que somos fracos, somos nós que somos fracos na fé, e não sabemos crescer, progredir de fé em fé. Queridos irmãos, mais uma vez eu digo, a semente é boa e tem o poder, tem a força para se tornar grande, mas é preciso esperar. Isso, aplicado à nossa vida, em todos os sentidos, nos faz, por exemplo, esperar com mais confiança em Deus a conversão dos filhos, a conversão do marido, a conversão da esposa, a conversão dos amigos, a conversão dos irmãos. Às vezes a gente reza pela conversão de alguém, mas nós não temos esta lógica divina em nossa cabeça, em nosso coração, e logo já desistimos, logo já nos desesperamos. Infelizmente, desde o evento, prestem bem atenção no que eu vou falar, porque não é só uma homilia, mas é também uma catequese. Desde o evento da Revolução, da Reforma Protestante para cá, sobretudo do pentecostalismo para cá, as pessoas se perderam muito. E vamos falar, por exemplo, aqui de Paraúna. Existe um dado que eu tive acesso, que diz que 15% dos paraunenses não têm religião. 15% é muita gente, é muita, é a metade dos evangélicos, por exemplo, e é muito menos do que os católicos, mas é a metade dos evangélicos, ou seja, é muita gente. 15%, se a gente aplicar isso para o Brasil inteiro, nós vamos ver que está parecido, que no Brasil isso tem crescido, como cresceu na Europa, como tem crescido no Ocidente, os sem religião. E por que eu digo que é do protestantismo para cá, sobretudo do pentecostalismo para cá? Muitas vezes, vocês todos já escutaram alguém dizer assim: olha, você católico vive numa religião errada, você é idólatra, você não se converteu, você não aceitou Jesus, e por isso a sua vida é uma droga, e por isso tem doença, por isso você não prospera, por isso a bênção de Deus não te alcança, por isso você não tem a bênção de Deus na sua casa. Se converta, aceite Jesus, como se nós não tivéssemos aceitado, né? Mas em todo caso, essa é uma das partes da ladainha. Aceita Jesus, que a sua vida vai mudar. Você vai ver a bênção, você vai ver Deus te honrar. Esse é o discurso. Você está na religião errada, você é um idólatra, você ofende a Deus, você ama a Virgem Santíssima, você adora a Virgem Santíssima. Não, eles não falam Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Você adora Nossa Senhora, você adora São José, você adora as estátuas, você não lê a Bíblia, e assim, é uma ladainha sem fim, nós todos conhecemos. Claro, tudo sem fundamento. Nós não somos burros, nós sabemos que não podemos ser idólatras, nós nunca adoramos a Virgem Maria, nós nunca adoramos São José, e vocês sabem do resto que eu poderia dizer. Nós somos católicos conscientes, não precisa ninguém dizer a nós que nós precisamos adorar somente a Deus, nós sabemos disso. Ninguém precisa dizer para nós que nós precisamos seguir a palavra de Deus. Veja, a missa toda, ela é feita a partir da palavra de Deus. Desde as músicas que a gente canta, são fundamentadas na palavra de Deus, como muitos trechos que nós repetimos e rezamos, estão na Sagrada Escritura, como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já começamos invocando a Santíssima Trindade, que está na palavra de Deus. A saudação inicial que o padre faz está na palavra de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo,
Está lá, São Paulo usava isso no início das suas cartas. Nós estamos no momento da palavra de Deus. Lemos aqui duas leituras bíblicas, uma do Novo, uma do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um Salmo e o Evangelho. 4 textos bíblicos, 4 textos que não se repetem, mas são diferentes em cada celebração. Cada celebração são diferentes, de modo que em alguns anos nós lemos a Bíblia inteira, refletimos a Bíblia inteira, então nós sabemos disso. Mas existe essa ladainha: vocês são errados, vocês são idólatras, etc, etc. Aí a pessoa se converte com a promessa de que nunca mais sofrerá. Nesses dias eu dei uma unção numa pessoa que estava muito doente, muitas vezes a visitei, muitas vezes levando a Eucaristia para ela. Já no final ali da sua vida, passou um pastor e disse: se você se converter, se você aceitar Jesus, Ele vai te curar dessa doença. E ela aceitou Jesus e morreu, né, um dia depois. Quer dizer, morreu fora da fé católica, morreu sem o auxílio de Nossa Senhora, porque ela rejeitou isso, ou não rejeitou, às vezes no momento de fraqueza nem viu o que fez, mas objetivamente falando está errado, né? Se lá no coração ela realmente mudou de fé, não sabemos, só Jesus que sabe, mas está errado isso. Então passa para cá, Deus vai te curar do câncer, Deus vai te curar da pobreza, né? Essa aqui é a melhor parte, né? Deus vai me curar da pobreza, eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ter tudo o que eu quiser. Em outras palavras, vem para cá e você não terá cruz. Só que a realidade é diferente disso. A realidade é cruz, e não tem como fugir. Na vida nós temos tribulações, nós temos sofrimentos, nós temos doenças, nós temos morte na nossa família, até a nossa própria morte, nós temos penúria, perseguição, nós temos tudo, é a cruz, são as cruzes da nossa vida. A realidade é essa. Eu passo por isso, você passa por isso, não dá para fugir. Ou você pode enfrentar tudo isso sem Jesus, ou você pode enfrentar tudo isso com Jesus. É uma escolha que você pode fazer, mas não tem como fugir desta realidade. A vida é abraçar a cruz todo dia. Por isso Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e terá uma recompensa aqui na terra e muitas vezes lá no céu. A recompensa que nós esperamos é o céu. A Igreja Católica sempre pregou esta verdade. Nossa felicidade não está nessa terra, não está nos bens materiais, não está na saúde, né? Aquela história, saúde é o que importa, o resto a gente corre atrás. Não é de Deus, é demoníaco. Deus é o que importa, e o resto a gente corre atrás, porque Deus é o centro da nossa vida, e o resto é resto. Saúde, dinheiro, emprego, tudo é resto, porque sem Ele, isto não importa, nada disto importa, nada disso tem sentido, nada disso tem valor. Então, Deus é o que importa, o resto a gente corre atrás. Mas venha para a minha igreja que você não vai ter cruz. Aí a pessoa passa para outra igreja, com a promessa de que tudo vai ser resolvido. E o que acontece? Não resolve. Por um tempo pode resolver algumas coisas, por um tempo pode ter aquela sensação de que não tem problema, mas logo o problema ou a realidade bate na porta. A realidade bate na porta e você tem que abraçar a realidade, não tem jeito. E aí o que acontece? Qual é o próximo fenômeno? A pessoa então não acredita mais na sua igreja, não acredita nos católicos, porque desceram o cacete nos católicos, né? É a religião errada, é a religião mentirosa, é a religião idólatra, então eu não vou voltar para lá. Não acredita na que está porque não cumpriu o que prometeu, porque não tem jeito, não tem jeito.
tudo que o Valdomiro Santiago fala, não vai acontecer. Não tem jeito, a realidade choca com tudo aquilo. Então a pessoa vai viver uma vida sem religião. E qual será o próximo passo? Uma vida sem Deus. É uma vida sem igreja católica, é uma vida sem Cristo, é uma vida sem religião, sem placa de igreja e por fim uma vida sem Deus. O ateísmo, prático e teórico. Por quê? Porque não tem no coração esta lógica do reino de Deus, que as coisas demoram. É preciso perseverar. Claro, a culpa, ou toda a culpa desses 15% de não católicos não está somente nessa realidade, também está no nosso contra-testemunho. Aqui nós teríamos uma semana para falar de como nós católicos somos desbriados, como diz a minha avó. Nós não vivemos a nossa fé de verdade. A gente não estuda, a gente não reza, a gente não sabe defender uma coisa simples, um ataque simples, a gente não sabe nada. A gente mistura todas as coisas, ora a gente fala uma coisa, ora a gente fala outra, fala mal do Papa, mas não vamos entrar aqui nessa conversa, porque senão a gente iria longe. Claro, a culpa não é só desta realidade de rejeição à cruz. A culpa também é o nosso contra-testemunho, tantas outras coisas, o secularismo, etc. Mas, o que eu quero dizer para vocês, nós precisamos perseverar. A primeira leitura, e aqui eu termino, do profeta Ezequiel, diz assim: olha o que Deus diz: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte, o monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Veja, eu vou tirar um broto do cedro mais alto, da copa do cedro mais alto, e vou plantar em Israel. Essa profecia se refere à cruz de Cristo. Essa profecia se refere às nossas orações. Essa profecia se refere às ações que nós realizamos em nome de Deus. Essa profecia se refere às coisas de Deus. Eu vou arrancar o broto, vou plantar, e logo crescerá e se tornará uma árvore majestosa, um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão seus ninhos. Eu, o Senhor, elevo o cedro, a árvore baixa, e abaixo a árvore alta. Eu, o Senhor, faço secar a árvore verde, e faço dar folhas e frutos à árvore seca. Mas nós precisamos perseverar. Deus tem o poder, Deus pode todas as coisas, nós precisamos perseverar. Queridos irmãos, vamos pedir essa graça a Jesus hoje. Que em nosso coração, assim como o grão de mostarda, assim como a semente lançada na terra, cresça de fé em fé, cresça a fé, cresça a caridade, cresça a esperança, cresça os dons, as virtudes, cresça a palavra de Deus, e na nossa família, e na nossa casa. Peçamos a Jesus esta graça. Creio em